Você já ouviu falar no termo mundo VUCA e no termo mundo Bunny? Olha, se você não conhecia, nunca ouviu falar nesses termos, né, a gente vai te apresentar aqui e você vai ficar surpreso, né, Anildo, como esses termos fazem parte da sua vida muito mais do que você imagina e de que forma você pode explorar os conceitos desses termos para ter uma performance melhor e aumentar a sua produtividade. Olá, seja muito bem-vindo à Gestão Realista. Esse é o podcast de provocações de carreira. E você sabe, a gente está aqui para te provocar, para tirar você da zona de conforto, chamar você para ação rumo à sua carreira exponencial. Eu sou Leandro Tafuri e estou com meu amigo parceiro de conteúdo, Anildo, direto da França. Fala, Anildo! Grande Leandro, grande amigo, grande amiga. Ô, Leandrão, dois termos aí que eu vou te contar, hein? Eu acho que 95% das pessoas aqui que estão ouvindo esse podcast hoje veio aqui de curioso, falou assim, não, nunca ouvi falar, quero entender, hein? Opa! Cara, quando eu tava numa reunião, olha só, vou contar os bastidores aqui, tá? Tava uma reunião com o CIO, ele apresentou esse conceito e eu falei, nossa, né? Eu adoro siglas, nós adoramos siglas aqui, né, Anildo? Falei, cara, eu não conheço isso, tá? E fui atrás, do termo depois VUCA, fiquei sabendo tal que era, ele mesmo explicou tal. Mas depois eu fiquei surpreso, Anildo, que teve um artigo que eu li, né, Bunny versus VUCA, New Acronym to Describe the World, né, um novo acrônimo, né, para descrever o mundo. Foi me apresentado então esse conceito chamado Bunny e a gente passou a conversar sobre ele aqui na Gestão Realista. Mas first things first, né, Anildo? A questão aqui é, vamos entender então o que é VUCA, vamos entender o que é Bunny. Vamos entender então o que você pode usar desse conceito para a sua vida, para a sua prática, ou para pelo menos se o seu CIO ou seu chefe ali chegar numa reunião, perguntar, você sabe o que é VUCA, você não ficar como eu, que fiquei ali com uma cara de... Tentei fazer cara de Mona Lisa ali, né, Nildo, mas não deu. Então, vamos lá. Então, primeiro vamos falar sobre o termo VUCA, né? O termo VUCA vem do inglês, né? Volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Então, o termo é um acrônimo que inicialmente ele foi desenvolvido num contexto militar para ser aplicado para as empresas e para as organizações, para descrever os ambientes de negócios. Então, os ambientes de negócios ali foi meio que entendido que precisava ali de uma descrição, então foi criado esse termo. Os ambientes são voláteis, né? E quando a gente fala de volatilidade, refere-se a uma natureza bem dinâmica, quando os acontecimentos são imprevisíveis, né? São incertos, né? Então e incerteza, que vem do inglês uncertainty, né? E representa toda a incerteza que a gente tem, né, Nildo, nos cenários de negócio, em prever o futuro, enfim, né? Vide mercado de ações, por exemplo, né? Crise de 2008, etc. Complexo, acho que o mesmo exemplo se aplica, né, Anildo, de como o mundo está cada vez mais complexo, mais interconectado e agora com um componente de inteligência artificial. E ambíguo também, né, quando a falta de clareza, né, e onde várias verdades são verdadeiras, né? Vários lados da moeda são verdadeiros, né? A gente tem, né, informações muitas vezes são de pessoas que têm visões diferentes dos mesmos assuntos, cria um cenário bastante complexo. Esse é o mundo VUCA. Nildo, prazer, você já conheceu ou viveu em algum ambiente como esse, cara? De segunda a sexta, pelo menos 10 horas por dia. Exatamente, exatamente. Não, sem dúvida, né? Olha só, se antes do Covid o mundo já tinha todos os componentes da questão do VUCA, né? Eu acho que após Covid, na verdade, foi quando esses termos se uniram de forma a criar esse contexto, né? Porque a gente não precisa nem explicar demais, né? Como o mundo anda volátil hoje, como é incerto. E a gente que trabalha no mundo corporativo, a gente sabe muito bem que quando alguém pede... as pessoas pedem para mim, Leandro, eu quero um plano de 5 anos.
E na verdade, assim, dá vontade de rir, porque como você pode planejar muito com certeza para 5 anos, né? 5 e a anos questão a gente não sabe nem se, né? Sem Uau. dúvida. Né, volatilidade, a gente nem sai de uma pandemia, a gente entra numa guerra, né? Exato. E olha como é complexa a situação. Mas o que tem a ver a guerra com a Ucrânia e com o preço do óleo subindo? As pessoas não têm ideia de que boa parte dos insumos vinha de lá, né? As pessoas não sabem como o mundo é interconectado, ou seja, existe essa ambiguidade que a gente não sabe exatamente, a gente está descobrindo isso na marra, como as coisas funcionam. Por que não vou entregar o meu carro? Ah, porque falta um chip. Você está falando sério que não vão me entregar um carro inteiro por causa de um chip? É exatamente. Então, olha coisas simples e coisas, aspas, complexas, como elas são interconectadas, como é ambíguo certas coisas. Ou seja, esse conceito VUCA, Leandro, mais recentemente ele entrou como se fosse uma molécula específica, né? Que descreve muito bem esse mundo que a gente vive hoje, né? E nós aqui, né, Nildo, gostamos muito de siglas simples para tentar explicar o complexo, né? E no final, no frigir dos ovos, isso só demonstra, né, Nildo, a importância da resiliência, da adaptabilidade, né, de quantas empresas têm que ser ágeis e flexíveis para se ajustar, né, para as mudanças. E olha só, isso a gente está falando de um conceito VUCA, de novo, né, cunhado lá pelos militares para descrever ambientes empresariais. E aí veio esse novo termo que a gente também conheceu e está apresentando aqui para você na Gestão Realista, que é o BANI, né? E o futurista, o Stephen Grabmaier, ele propôs essas novas siglas, porque na cabeça dele é o seguinte: o VUCA ele existia para tentar, né, Nildo, dar um sentido para o mundo complexo. Só que ele comenta que o mundo, né, Nildo, não é complexo, ele é caótico. Isso é muito interessante. Então, saiu da complexidade para o caos. E aí ele criou essas siglas que tem uma... primeiro eu vou aqui falar dentro do que são as siglas, mas tem uma característica muito interessante que trata um pouco mais o aspecto humano, né, desse ambiente de incerteza volátil. Então, o BANI, o BANI, né, começa com fragilidade, do inglês brittleness, né, que basicamente desnecessário falar quantas empresas, né, e não empresas nesse caso, né, quanto esse ambiente empresarial VUCA geraram pessoas frágeis, né? Esse ambiente mundial hoje estão gerando pessoas frágeis, né? Aí vem o A de ansiedade. Quanto esse novo mundo tem gerado pessoas ansiosas, né? Querendo as coisas cada vez mais rápidas, não linear, né? A ideia de que muitas vezes, né, Nildo, sistemas, né, são afetados por pequenas mudanças, né, ou eventos não previsíveis que podem levar as pessoas àquele sentimento de desorientação, enfim. E para finalizar, o I, incompreensível. Muitas vezes a complexidade e a velocidade das mudanças geram pessoas que não conseguem entender o cenário que elas estão vivendo atualmente. Como o Nildo falou, né? O que a guerra vai impactar aqui o preço da minha gasolina e o custo de eu levar o filho meu para a escola. Então, resumindo, Nildo, enquanto o VUCA trata os aspectos mais relacionados a entidades organizacionais, empresas, o Stephen Grabmaier propôs esse termo BANI para comentar um pouquinho mais sobre os aspectos humanos, né, cara? Interessante isso, né? Sem dúvida, eu parabenizo ele porque eu gosto muito quando as pessoas eles procuram olhar para o aspecto humano das mudanças globais que a gente passa, sejam as tecnológicas, sociais, né, intelectuais, seja quais forem, né? Eu tiro meu chapéu e foi um prazer, né, ver que existe um foco para isso também, né? Porque, olhando, né, a fragilidade, a ansiedade, a não linearidade da realidade que a gente vive hoje, a forma como o mundo claro, antigamente as pessoas viviam com certa inocência, né, nesse mundo de hoje, mas hoje as pessoas estão sendo expostas aos mecanismos da nossa sociedade, né, e aí fica aquela incompreensão, né? As coisas acontecendo diante da gente, a gente vê as peças, mas a gente não compreende o mecanismo em si.
Né? Então, sem dúvida, existe uma massa, né, de pessoas hoje em dia, Leandro, que se enquadram bem na questão do conceito Bunny. E aqui, como esse tema é um pouco filosófico até, né? A gente pegou essas siglas até para debater sobre o cenário atual, né, das empresas e das pessoas, e a gente vai trazer aqui para a realidade, né? Afinal, aqui a gente é gestão realista. Vamos dar um exemplo, né? No mundo VUCA, esse mundo de volatilidade e incerteza pode gerar, por exemplo, a empresa, como a gente falou, né, Nildo? Ágil, inovadora, etc. Mas pensando no aspecto Bunny, a fragilidade e ansiedade que pode, né, gerada nesse mundo Bunny pode gerar pessoas desanimadas, desmotivadas. E hoje em dia, né, Anildo, os níveis de depressão, níveis de burnout aí nas empresas, com a nova realidade do trabalho remoto e tudo isso que a gente vem vivenciando de informação, a revolução da inteligência artificial, pessoas com medo de perder o emprego, enfim, tem gerado cada vez mais pessoas muito preocupadas, né? Muito estressadas, impactando saúde, enfim. É um cenário global que só fomenta esse mundo VUCA e esse mundo Bunny, né, Anildo? Sem dúvida nenhuma, né? E o problema é que o mundo mudou e está mudando e continua mudando e vai continuar mudando, a gente não sabe até quando, né? Então, da mesma forma que as empresas, e eu conheço muitas empresas, viu, Leandro, que todos esses problemas da pandemia tornaram essas empresas muito mais fortes, né? Mas ao mesmo tempo, essas empresas, elas perderam um número gigantesco de funcionários, por causa de burnout, porque eles não conseguiram se adaptar. E inclusive essa empresa criou uma série de outros bunnies, porque a gente está vendo todo dia empresas demitindo milhares de funcionários, né? Então esses conceitos eles estão muito interconectados, né? O mundo VUCA gerando situações Bunny, né? E eles estão conectados de formas diretas. E acontece ao mesmo tempo. E alguns, né, vários fatores, né, a gente pode destacar, né, Anildo? A gente falou da tecnologia disruptiva, mudanças demográficas, né? Como a questão, né, uma questão de guerra na Ucrânia pode nos afetar, aí, enfim, mudanças climáticas, também o quanto, né, o quanto esse assunto está em pauta com ESG, etc. A geopolítica também muito relacionada com a questão da guerra. Culturas organizacionais também influenciando também esse mundo. E um exemplo muito prático sobre toda essa volatilidade, essa incerteza, ansiedade. Anildo, quem iria imaginar o Covid e tudo que aconteceu com o Covid, pós-Covid? Impossível, né, cara? É um exemplo muito claro de como a volatilidade e incerteza descreve muito bem, e todas essas outras siglas descrevem muito bem esse mundo atual, né, cara? Sem dúvida nenhuma, né, Leandro? Mas se demorou muito tempo entre a gripe espanhola e o Covid, né, para a gente ter um fenômeno de escala global, né, um fenômeno de saúde. O nosso problema hoje é que as ondas de mudanças, elas estão ficando cada vez mais frequentes. A gente nem se recuperou do Covid ainda, Leandro, né? Existem mudanças sociais acontecendo, né? Mudanças geopolíticas acontecendo. A guerra é um bom exemplo, né? Mas existem novos avanços tecnológicos que estão vindo, gerando crise em cima de crise, desafios em cima de desafios, que só intensificam esse problema. E daí vem o ponto, né? Talvez você esteja aqui com a gente e esteja se preocupando. Legal, cara, eu sei que o mundo é difícil mesmo, mas e aí, né? Como é que a gente lida com isso? Então, a gente separou aqui, né, alguns insights. É óbvio que isso daqui não é nem né, Nildo, é a pontinha do iceberg somente, né? São mas as dicas. Alguns insights que podem sim te ajudar a lidar com essa realidade muito bem descrita por esses dois conceitos, né? Essas duas siglas, né? Que muito interessantes para descrever. E a gente falou aqui na gestão realista o seguinte: nossa, se já existe uma sigla para descrever, é sinal que não é novidade. Então, se você acende um fósforo e você fica surpreso porque esse fósforo, né, pegou fogo, o problema está contigo, né? Porque ele foi
ele foi desenhado para que isso acontecesse. E volatilidade é praticamente uma certeza. A incerteza é praticamente algo certo nos mundos de hoje. Então, sem dúvida. Como lidar com o mundo VUCA e com o mundo BANI? Ô, Anildo, eu diria que a primeira e mais importante aqui é manter a calma, né, cara? Porque sabendo que isso é uma característica, então calma, né? Não se desespere, porque a incerteza e a ambiguidade é algo certo e o desespero só vai trazer mais problema. Faz sentido? Completo, Leandro. As pessoas elas têm que entender que as mudanças elas vão continuar vindo. Então, calma e continua, né? Porque senão, Leandro, não é à toa que é o primeiro passo, é manter a calma. Eu me lembro muito bem, Anildo, quando estava no meu primeiro, meu primeiro trabalho, né, grande ali, a empresa foi comprada, né? Rapaz, eu não posso descrever como eu fiquei assustado com aquilo, né? E depois nós acabamos comprando outras empresas e eu vi essa mesma reação nas pessoas que foram compradas, né? Então, assim, o que para casos como esse, né, se aplica muito bem. Mantenha calma, né, e faça ali o seu melhor. É uma dica que se aplica muito bem a situações incertas, né, como essa. E um segundo passo aqui: esteja sempre atualizado. A gente acabou, o último episódio nosso foi da importância do aprender. Anildo, como estar sempre atualizado pode ajudar as pessoas nesse processo de lidar com as incertezas, cara? Ô, Leandro, olha só a importância de estar atualizado. Aliás, se você não assistiu nosso episódio, ouviu nosso episódio sobre se você sabe aprender, o momento é agora, né? Estar atualizado, Leandro, já te ajuda a antecipar o que está vindo e a entender o que está acontecendo. E mais importante, né, Leandro, como você pode se preparar para evitar os problemas e quais são as oportunidades que se escondem ali que você pode aproveitar. Essa é a importância de se atualizar. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, e a terceira aqui, e não menos importante também, ser flexível, Anildo. Quanta gente fala sobre resiliência aqui, né? A gente também falou sobre antifragilidade, outro episódio muito interessante que a gente convida você, dá uma procuradinha lá, você vai saber mais do que a gente está falando, mas o quanto a flexibilidade ali pode ajudar as pessoas no lidar com esses desafios desse mundo VUCA e desse mundo BANI, cara. Sem dúvida, Leandro. O mundo está mudando, experimenta coisas novas, né? Seja flexível, procura fazer algo diferente, né? Procura pensar de uma forma diferente. Mas isso vem funcionando para mim há 20 anos. Opa, então é um bom momento para você tentar pensar de uma forma diferente, planejar de uma forma diferente. Considere, né? Isso é fundamental, Leandro. Essa flexibilidade hoje em dia é muito ligado com a questão da resiliência, né? Convido você também a ver o episódio da resiliência, né? Isso ajuda a gente a aumentar ainda, Leandro, a forma que a gente vai ficar calmo, né? Perfeito. Aliás, cara, como tudo aqui está conectado nos episódios anteriores. Sem dúvida nenhuma. A gente vem tratando esse mundo VUCA já, né? Sem dúvida. Esse mundo BANI aqui. Então, enfim. Mais uma dica importante, Anildo. E às vezes eu falo aqui, né, nos meus trabalhos, nas empresas aqui que eu atuo, que às vezes é mais importante você ter o telefone de quem sabe do que saber, né? Construir uma rede de relacionamento e parcerias forte. Cara, quanto isso é um fator de sucesso, eu não consigo nem descrever. E aí? Olha só, Leandro, é aquela coisa, hein? Parcerias fortes, isso não se aplica só para uma empresa, né? Isso se aplica principalmente para você. Começa a utilizar o seu LinkedIn de uma forma diferente. Começa a procurar alguns fóruns de gente que compartilha alguns interesses como o seu. Começa a participar de uma forma ativa, não só lendo os comentários, né? Isso ajuda. Leandro, e até mais importante ainda, dentro da sua empresa, outros grupos de trabalho, né? E dentro do seu time que você trabalha, você está colaborando de forma ativa, né, com todo mundo? Você está colaborando de forma ativa com os outros departamentos?
Isso é fundamental. Olha só, isso vai exigir uma flexibilidade, isso vai exigir que você aprenda talvez algumas coisas novas, né? Isso, né? Aquela coisa, Leandro, você fazendo isso com calma, isso a abordagem vai ser melhor feita. Olha como as coisas estão ligadas. Diferença na produtividade. Olha como as coisas estão ligadas uma com a outra, né? Sem dúvida. Perfeito, perfeito. A gente falou aqui no começo, né? Você conhecer esse conceito de forma, né, consciente, se adaptar de forma consciente, vai gerar uma fortaleza em você. Sem dúvida. Não tem a menor dúvida, Sem né? dúvida. E criar uma rede de parcerias forte, já com vias de, ok, olha só, não é interesse, Anildo. Pensa assim, caramba, eu conheci essa pessoa, ela tem determinada habilidade. Puxa, isso aqui pode ser super importante. Eu vou deixar esse cara aqui no meu radar, porque ele pode me ajudar num determinado desafio que eu estou. Não é de interesse, né, Anildo? Sem dúvida. E isso pode acontecer do outro lado também. Sem dúvida. Você fazer isso de forma deliberada e consciente pode fazer uma diferença incrível no seu futuro. Sem dúvida. E falando aqui na próxima dica, Nildo, ser criativo e inovador. Cara, isso é quase desnecessário falar da importância da criatividade, de pensar fora da caixa, de estar sempre disposto a considerar soluções diferentes e formas diferentes de fazer o mesmo, né? Sem dúvida nenhuma. Olha só, no mundo VUCA, onde anda criando situações, né, Bunny, né? A gente tem que sim buscar inovar a forma que a gente se comporta, né? Para aumentar, para diminuir a nossa exposição ao problema Bunny, né? Ou senão você vai se tornar, Leandro, a pessoa, né, mais frágil, para citar um exemplo, né? Então é importante inovar, buscar coisas novas, situações novas, e às vezes inovar, Leandro, é buscar ambientes novos, né? Às vezes o inovar é você se colocar num ambiente diferente, né? Ou seja, Leandro, é pensar fora da caixa, literalmente. Literalmente. E por fim, né? Para lidar com esse mundo VUCA, com essa aqui, com a licença poética, com essa muvuca, né? Desenvolver, Anildo, habilidades de liderança é fundamental, né, cara? Sem dúvida. E vamos lá, né? Para quem ouve a gente com frequência sabe que o processo de liderança começa com você mesmo. É se autoliderar, né, Leandro? Esse é o processo fundamental. Autoliderar, você vai se fazer buscar as coisas corretas, as ações corretas. E em fazer isso, aplicando isso, Leandro, você começa a liderar as situações e você começa a liderar outras pessoas, né? Então, isso é fundamental, Leandro. E existem várias formas de poder se fazer isso, né? Enfim. Perfeito. E aquela, né, Anildo? Acho que nunca a gente vai, eu costumo dizer aqui, até em casa com os meus filhos, que a gente nunca vai estar 100% preparado para qualquer situação, mas que a gente deve tentar alcançar esse 100% sempre, né? Sempre tentar estar o máximo preparado, porque principalmente para aqueles momentos e situações relevantes e situações, né, de impacto na nossa vida. E a gente considerando aqui esses conceitos VUCA no nosso trabalho, na nossa carreira, e, né, nas organizações que a gente atua, seja numa igreja, etc., e você entender que isso faz parte desse aspecto humano contemporâneo, acho que ajuda muito na redução dessas frustrações, na inteligência emocional que a gente prega tanto aqui, né, Anildo? E entender que, ok, isso faz parte e a gente tem que sacudir a poeira e ir adiante, né, Anildo? Acho que essa, para mim, é muito parte das minhas conclusões, sabe? Se a gente entende que algo já faz parte, a gente não se surpreende, não se surpreendendo, a gente evita frustrações. E suas conclusões do episódio, meu amigo? Olha só, Leandro, no mundo VUCA, onde está gerando pessoas Bunny, mantenha calma. Olha as dicas que ele está dando, mantenha calma, seja flexível, né? Se ajusta, você entendeu? Se atualize, aprenda, construa relacionamentos, porque o mundo ele é mais do que você, mais de onde você está, né? Seja inovador, pensa fora da caixa. E seja um líder começando por você mesmo, né? Não deixe a mudança liderar você. Comece a liderar você utilizando essas mudanças,
né? Então assim, Leandro, e aí Sensacional. vão ter que inventar uma sigla para essas pessoas, né? Que elas não vão ser bunny, né? A gente vai, aliás, criar uma. Enfim. Boa, boa, boa. Gostei dessa, gostei dessa. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre como se preparar para esse mundo VUCA e esse mundo bunny, né, sem dúvida, acessa nosso conteúdo que a gente vai ter muito mais dicas, né, um pouco mais profundas para lidar com vários aspectos, né, que a gente citou aqui. Ou acessa lá gestãorealista.com/upgrade para dar aquela acelerada no seu processo de promoção, no seu processo de aumento de salário nesse ambiente VUCA que, sem dúvida, a gente explora conceitos que você vai ficar surpreso como podem te trazer resultados de forma rápida. É isso aí. Anildo, muito bom, cara, compartilhar esses conceitos aqui contigo e aprender, né, junto aqui com quem nos acompanhou até agora, né, cara? Valeu. Sem dúvida, foi super bacana, conceito novo, e aqui eu tenho certeza que quem está assistindo a gente descobriu uma coisa nova, e um grande abraço para quem ficou com a gente até aqui, Leandro. E a gente encontra cada um aqui na próxima, né? Então nos vemos novamente nessa muvuca. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Grande abraço.